escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Olá, um estudo da lição 10 da nossa revista da Escola Dominical. Ela aponta tudo sobre Jesus. O tema hoje, os livros históricos. Então, nós estamos estudando o Velho Testamento. Olhando nesta projeção, vamos lembrar, o Velho Testamento tem 39 livros. O primeiro grupo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, é o chamado Pentateuco. Acabando Pentateuco com Deuteronômio, que hoje nós vamos ler alguns itens de Deuteronômio, fazendo um elo do Pentateuco para os livros históricos, vamos nos ater hoje numa visão sobre os livros históricos. Quais são eles? Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Então, de Josué, quando ele pega o povo depois da morte de Moisés, nós vamos passar por todo o período de Juízes, a monarquia, a queda do reino e a restauração, terminando em Ester, no reino, quando os persas liberam para a restauração. Então, nós temos muita coisa importante para estudar juntos sobre os livros históricos. Então, o Pentateuco são 5 livros. Quantos são os históricos? São 12. O próximo bloco seriam os poéticos, entre os quais nós destacamos o livro de Salmos e depois os profetas no Velho Testamento. Olhando mais uma vez, olha, o Pentateuco, estes 5 livros, os históricos de Josué até Ester. Jó em diante compõe os livros poéticos. Nós sabemos que o Pentateuco trata do começo da história do povo e da aliança que Deus fez com Abraão e com ele constituiu o povo. Agora, de Josué até Ester, que é o conjunto dos livros históricos, nós temos 800 anos de acontecimentos, desde a conquista da terra de Canaã, que foi quando Josué entrou com o povo e tomou posse, até Ester. Esse conjunto, muito mais do que nos contar uma história, ele nos ensina do relacionamento de Deus com o seu povo, e disso nós precisamos conhecer cada vez mais. Então vamos destacar os objetivos da nossa aula, porque assim, quando terminar esse tempo que estaremos juntos, nós vamos ver se alcançamos esses pontos. Então, primeiro, compreender o conteúdo dos livros históricos numa visão, olhando de longe, uma visão panorâmica, atentar para os principais temas dos livros históricos e sempre olhar como os livros históricos nos apontam e nos conectam para Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi Criador junto com o Pai. Ele, o Espírito Santo e o Pai são a Trindade. Então está lá desde o princípio, mas aqui nós vamos ver os livros históricos apontando para Jesus. Então nós vamos, no nosso estudo, lembrar que conhecer fatos históricos facilita a compreensão dos fatos. Esse é o motivo de nós estarmos estudando a história do povo de Deus, o povo de Israel. Qual é a característica central? Fidelidade e o amor de Deus que não muda
imutável amor de Deus. E no povo, o que nós vamos ver dentro de todos esses 800 anos? Persistente transgressão do povo. Então, nós precisamos estudar e aprender como nós podemos melhorar o nosso relacionamento com Deus e usufruir das suas bênçãos. Então, saindo do bloco dos livros do Pentateuco, com o último é Deuteronômio, Josué, que vai pegar o povo e entrar na posse de Canaã, ele faz 2 conjuntos de alerta no capítulo 28, que é o último capítulo de Deuteronômio. Tudo que está escrito ali é maravilhoso, mas eu separei algumas coisas para nós lermos juntos. Ele fala no capítulo 28, dos versículos 1 até 14, metade, as bênçãos se o povo obedecer. E do 15 ao final, metade não, do 15 até o 68, que então é o final, ele fala das maldições da desobediência. E nós vamos acompanhar quando o povo obedeceu, como foi abençoado, e quando desobedeceu, como a mão de Deus pesou sobre o povo. O período que vem depois de Josué, Juízes, depois é Ruth. Então, Juízes, nós lemos em Juízes 2:11, então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor e serviram aos Baalins, idolatria. Em Juízes 21:25, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Então Josué colocou o povo dentro da terra, juízes passaram a julgar o povo e atuavam entre Deus e o povo. Isso foi se arrastando, e o povo desobedecia, era punido. No livro de Juízes nós vemos isso muito bem. Se arrependia, buscava a Deus, pedia oportunidade, Deus dava uma nova oportunidade. Isso vai se repetindo dentro do livro de Juízes, mas não havia rei em Israel até essa época. Então, as advertências de Josué, vamos ver primeiro as bênçãos. É tão gostoso a gente ler sobre bênção, gente. Olhem, eu fui assinalando aqui em amarelo, vocês podem acompanhar nas suas Bíblias de Deuteronômio 28. Então, eu pulei alguns trechos. Quando vocês virem aqui na minha anotação colchete, reticências colchete, é porque foi suprimido uma parte do texto. Então, Josué falando, disse assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. E começa uma lista maravilhosa. Bendito serás na cidade, no campo, o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, teus animais. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, e por 7 caminhos fugirão da tua presença. E todos os povos da terra terão medo de ti. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno. Não te desviarás, não seguirás. E ele faz as advertências. E no livro de Deuteronômio, ele continua. Deuteronômio 28, de 15 em diante, virão todas essas maldições sobre ti, se não deres ouvido à voz do Senhor. O quê? Maldito serás tu na cidade, no campo, o teu cesto, a tua amassadeira, o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, os teus animais. Maldito serás e quando entrares e quando saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão em tudo que empreenderes. O Senhor fará que a pestilência te chegue
se pegue a ti, até que te consuma a terra que passas a possuir. O Senhor te ferirá com tísica, com febre, e vai fazendo a relação até que pereças. Os teus céus sobre a tua cabeça serão como bronze, e a terra debaixo de ti será como de ferro. Teus filhos, as tuas filhas, serão dados para outro povo. Seus olhos o verão e desfalecerão de saudades todo dia, mas não vai haver nada que você possa fazer. O fruto da tua terra e do teu trabalho, comê-lo-ás um povo que nunca conheceste. Lançarás a semente no campo, porém colherás pouco. O gafanhoto a consumirá. Vai doendo de ler isso aqui, né? Plantarás e cultivarás vinhas, mas nem colherás as uvas. O verme vai devorar. Gerarás filhos e filhas, porém não ficarão contigo, serão levados ao cativeiro. O estrangeiro que está no meio de ti se elevará mais e mais, e tu mais e mais descerás. Se não tiveres cuidado de guardar as palavras desta lei escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará terríveis as tuas pragas, as pragas da tua descendência, grandes e duradouras pragas e enfermidades graves e duradouras. Ficareis em pouco número, falando para o povo de Israel, vós que éreis como as estrelas dos céus em multidão. E depois, o Senhor vos espalhará entre todos os povos. E nós vemos que toda vez que o povo obedeceu, foi abençoado. Desobedeceu, foi amaldiçoado. E esta verdade vale até hoje. Que Deus nos dê sabedoria para obedecer. Josué tinha avisado. Ele disse assim: dei-vos terra em que não trabalhastes, as cidades que não edificastes, e habitais nelas. Está isso em Josué 24, de 13 a 28. Agora, pois, temei ao Senhor, servi-o com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses dos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. E disse assim, esse trecho é muito importante: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, disse Josué, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E depois de todos os avisos, todos os alertas, o povo respondeu sabiamente: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor expulsou diante de nós todas estas gentes, até o amorreu, morador da terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor. E Josué alerta: se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Então, Josué disse aquelas palavras, tudo aquilo seria testemunho contra eles mesmos, e disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Então Josué fez de novo uma aliança com o povo, quer dizer, nós saímos do Egito. Vejam bem a aliança, o que Deus requer de nós. Se nós queremos colher bênção, façamos isto, obedecer. Se nós queremos maldição, desobedecer. Então, dentro desses 800 anos, nós vamos ver que o povo alternou entre períodos de obediência e períodos de desobediência, mas foi muito mais desobediência do que obediência. Então, esse período vai levar de Josué ao período de juízes, onde cada um fazia o que era mais reto, e os juízes se sucederam, e o último juiz foi Samuel. Aí para Samuel o povo disse: queremos um rei. Aí Samuel alertou:
Primeiro Samuel chorou para o Senhor, estão rejeitando a mim, que sou juiz. Aí o Senhor falou, não, Samuel, não rejeitam a ti, rejeitam a mim, porque era um tempo de teocracia. Dá ao rei e avisa que o rei vai cobrar impostos, vai querer o trabalho dos seus filhos, e o povo disse, não, nós queremos um rei. Então eles vão ter os reis, vejam aqui na sequência dos nomes dos livros, seguir-se-ão crônicas, onde há uma espécie de um resumo histórico, vão acabar todos da monarquia no cativeiro, Esdras, Neemias e até Esther, é o tempo de voltar do cativeiro. Então, aqui, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, que era o período em que foi o último juiz, escolhe o rei. Então, tem os reis aqui. Então, vamos ver a sequência dos reis, a queda e a escravidão e o retorno. Esse é o conteúdo dos livros históricos. Então, aqui nós temos Samuel ungindo o primeiro rei. O primeiro rei chamava-se Saul, era um moço muito bonito, alto, se destacava. E depois de Saul, o rei foi Davi. Depois de Davi, o filho Salomão foi o terceiro rei. E foram se sucedendo os reis, esse período da monarquia. E o último rei chamava-se Joaquim. O texto de hoje tem 1 Samuel 7, de 10 a 12, eu transcrevi aqui para que nós possamos ler juntos. Até aqui nos ajudou o Senhor, alerta Samuel. Então vamos ler esse trecho. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Filisteus era a nação do lado. Mas trovejou o Senhor naquele dia com um grande estampido sobre os filisteus. Veja, o inimigo chegando sobre e Deus agindo, porque Deus cuidava do povo. O povo estava em período de comunhão com Deus. E trovejou com grande estampido, os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Então os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram. Tomou, pois, Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhes chamou Ebenezer. E disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Então, aquela aliança que havia sido feita, agora passa o período da monarquia, e essa aliança vai ser renovada com o segundo rei, que é Davi. Nós temos aqui nessa cena Davi e seu filho Salomão, que recebeu as instruções para a construção do maravilhoso templo do Senhor. Salomão tem uma história extraordinária, recomenda-se a leitura cuidadosa, o templo que ele construiu, mas Salomão também pecou. Só que na promessa, na renovação da aliança com Davi, porque foi renovada a aliança no tempo de Josué, e agora uma nova renovação, havia a promessa de que um descendente de Davi, um filho de Davi, sempre haveria no trono. E nós vamos buscando dentro da sequência desses eventos históricos a chegada de Cristo Jesus, que Jesus é conhecido e chamado, quando estava andando aqui, filho de Davi, porque é ele, o rei, que efetivamente vai ocupar sempre o trono, porque é um rei que não se corrompe. Todos os reis da monarquia, mesmo Saul o primeiro, Davi o segundo, Salomão o terceiro, se corromperam. Os pecados deles não foram escondidos de nós. O pecado de Davi, quando ele colocou Urias na frente de batalha para ficar com Batseba. O pecado de Salomão, que tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Homens que tiveram muitas bênçãos, mas transgrediram. O que colheram? Salomão colheu entre os seus filhos a divisão do reino. O reino que tinha 12 tribos, porque o reino unido foi só Saul, Davi e Salomão. Os filhos de Salomão dividiram em 10 e 2 tribos. As 10 tribos do norte, nós vamos chamar de reino do norte, e 2 tribos no sul. As tribos do sul foram mais obedientes, então demorou um pouco mais para irem para o cativeiro, mas todos foram para o cativeiro. O reino do norte foi com os assírios,
as 10 tribos, o reino do sul foi levado cativo pelos babilônios, e depois nós vemos a narrativa dos livros pós esse exílio que doeu tanto, Crônicas, Esdras e Neemias, até Esther, a restauração, isso no século V antes de Cristo. Então, o conteúdo dos livros históricos, nós vemos esta sequência de acontecimentos, a fidelidade de Deus, o amor de Deus, mas ele avisa e exige a transgressão do povo e a punição do povo. E o povo foi espalhado como escravo. Por quê? Porque optou pela desobediência. Outro dia, num estudo, alguém se lembrou do seguinte, que para o cristão, nós não temos que decorar o A, B, C, D, e sim o O, B, D, C. E é verdade, concordo, e assino embaixo. Quais são, então, agora, numa outra forma de olhar para os livros históricos, os principais temas que foram abordados dentro da história desses 800 anos? Primeira, a fidelidade de Deus. Ou como assim? Deus não falhou em nenhuma promessa. Obedeceu, bênção, desobedeceu, maldição. Tudo que Deus prometeu, cumpriu. Segundo tema abordado nos livros históricos, é necessária a obediência contínua. Não adianta como no período de Juízes, eles obedeciam, estavam bem. Idolatravam, desobedeciam, esqueciam de Deus, Deus o entregava de escravo para os vizinhos. Aí eles clamavam e voltavam. Então esse vai e vem não interessa. Há necessidade de contínua obediência. Terceiro tema importante abordado, a soberania de Deus nos acontecimentos cotidianos. Nós falamos hoje um pouco de Deuteronômio, que era o elo do Pentateuco para os históricos. Falamos de Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas. Ruth nós quase não falamos. Vamos falar uma palavrinha do livro de Ruth. Ele funciona como aquilo que mostra a soberania de Deus para providenciar o que iria se sentar no trono de Davi para sempre. Porque é da descendência de Ruth que virá Cristo Jesus, que é o descendente, o filho de Davi, que vai ficar no trono e não vai ser levado cativo por ninguém. Então, a linhagem messiânica começa a ser desenhada no livro de Ruth. E os livros todos apontam para Jesus. Dá uma olhadinha, eu tentei colocar de uma forma muito simples a linhagem davídica da qual veio o Messias. Ruth se casou com Boaz, desse casamento nasceu Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi, e descendente de Davi, depois de muitas gerações, tivemos José de um lado, Maria do outro, e Jesus nascendo da linha de Davi. Então, aqui teria o nome de todos eles, nós não vamos nos ater aqui, mas tem de Adão até Davi. Daí Davi, os seus descendentes, José. Davi, seus descendentes para o outro lado, Maria. De José e Maria nasce Jesus. Essa é a linhagem messiânica. Se nós trabalharmos Mateus 1, está escrito, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, nos livros históricos, repassando, nós destacamos a aliança feita aos patriarcas, a aliança que foi renovada depois com Josué, né? E com o rei Davi. E Deus providenciando a vinda do Messias pela linhagem de Davi. Porque esse descendente que ficaria no trono sempre, Saul não foi, Davi não foi, Salomão não foi. O ideal de rei que os livros históricos apontam é Cristo Jesus, que é sacerdote, rei, e foi também o sacrifício.
No livro de Apocalipse, no capítulo 19, nós podemos ler o seguinte: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo e na sua cabeça há muitos diademas. É quando João viu a Cristo Jesus. Ele descreve com palavras de um português limitado para dizer o poder que tem Cristo Jesus e aquela visão extraordinária que ele teve. Está vestido com um manto tinto de sangue, o seu nome se chama Verbo de Deus, e nós sabemos, como está em João, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E João, vendo, disse que seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras. Então a visão, ele está contando em Apocalipse. Sai da sua boca uma espada afiada. Não é que saia uma espada da boca, é a palavra de Deus que tem o poder de uma espada. Ele mesmo regerá com cetro de ferro e pessoalmente pisa o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Quando nós estamos atravessando fases onde temos doenças graves como essa que nós estamos atravessando, eu não quero nem imaginar o que é pisar o lagar do vinho do furor da ira de Deus. E tem esse que ele está vendo, o céu aberto, o cavalo branco e o cavaleiro, que é Cristo Jesus, que se chama Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Está escrito assim: tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, também podemos ler, apontando para Jesus, em Lucas 18, Jesus chamando as crianças, chamando-as para junto de si, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus é o rei, o filho de Davi, mas o reino dele é o reino de Deus. No Lucas 8:10, a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Então, o nosso rei, que veio para o reino que não é deste mundo, e para onde nós iremos, porque ele foi nos preparar lugar, é Cristo Jesus. Então, num apanhado geral dentro desta lição, nós podemos ver que os livros históricos desses 800 anos, de Josué até Esther, mostram a história da salvação. À medida que a gente conhece mais e estuda mais, esse conteúdo promove a nossa fé, aquece o nosso coração. Nós podemos ver o cuidado providencial de Deus, providenciando um rei que os humanos não conseguiram ter um que ficasse para sempre no trono de Davi, e a fidelidade pactual de Deus. Então, o estudo do Velho Testamento, dos livros históricos, nos ensinam sobre Deus, o nosso Pai. Os livros históricos mostram, apontam a necessidade da vinda de Cristo Jesus. E entesouramos essa expectativa. E Cristo, nós já estamos no ano 2021, nós sabemos que Cristo já veio. Então, é como se nós estivéssemos diante de um grande quebra-cabeças e que agora já faz sentido, porque Cristo realmente veio. Se nós pudermos nos aplicar no estudo dos livros do Velho Testamento, lembrar que não são livros de leitura avulsa. Você vai pegar em Josué e você vai seguir até Esther. Tem um enredo, é um conteúdo histórico. Embora nem tudo seja cronológico, mas tem uma mesma sequência inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus faça de cada um de nós um crente mais firme, mais frutífero, mais estudioso da sua bendita palavra e com a fé fortalecida em cada dia. Lendo o Velho Testamento, nós
encontramos em Isaías 59:2 um alerta que é: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Lendo isso, alertados por Isaías, vamos orar. Santo Deus, amado Pai, limpa o nosso coração, ó Deus, do pecado, da desobediência, da omissão ou das ações erradas que tivemos. Orienta, ó Deus, os nossos passos, abençoe esse tempo juntos, estudando a Tua Palavra. Nós oramos não porque merecemos ser ouvidos, mas porque oramos no nome de Jesus. Amém.